saudades. Um pouquinho antes de começar o vídeo, só queria agradecer vocês por todas as mensagens que vocês mandaram em todas as minhas redes. Não necessariamente aqui no YouTube eu falei tudo o que estava acontecendo, mas lá no meu Instagram, no meu Twitter também, o pessoal já sabe, eu passei por alguns problemas familiares, perdi alguém muito querido da família. As últimas semanas têm sido bem difíceis em relação a tudo. Então eu tô voltando aos poucos, eu fiquei sem fazer vídeo por causa disso, né? Tô voltando aos poucos a produzir. Se vocês estão vendo esse vídeo, porque provavelmente eu gostei do resultado e eu vou postar, né? Então eu já estou melhor do que antes, provavelmente. Mas tem uma evolução aí acontecendo. Claro que aos poucos, porque é tudo muito difícil, principalmente atualmente, hoje em dia, tudo. E enfim, só queria agradecer o carinho. Vocês me fizeram sentir que eu não estava sozinha durante todos esses dias. Então todo dia alguém mandava uma mensagem: Bel, você melhorou, você tá melhor. Tipo, fizeram eu sentir que eu não estava sendo esquecida de alguma forma. Então muito obrigada por tudo, todo o apoio, todo o carinho, e vamos para o vídeo, que é o que interessa. Hoje eu vou falar sobre este livro que vocês estão vendo a capa aqui, chamado Sob o Céu Escarlate, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. E vocês sabem que eu tô sempre atualizando a minha lista de livros lidos sobre o Holocausto, né, sobre tudo o que aconteceu. Porém, eu sempre tenho a sensação muito forte dentro de mim que eu nunca, né, que as pessoas nunca vão conseguir ouvir pelo menos minimamente, pelo menos uma parte de toda a história, né, dos sobreviventes. É óbvio que tem sobreviventes da Segunda Guerra que nunca quiseram falar sobre isso, que nunca abriram a boca. Tem sobreviventes que falaram anos e anos depois, e tem os que morreram sem falar nada. Inclusive, a cada livro lido, eu também penso que daqui a pouco não existirão mais sobreviventes da Segunda Guerra vivos. Isso é uma coisa que me deixa muito desesperada de alguma forma. Eu já falei disso em outro vídeo, acho que no que eu falei sobre os fornos de Hitler, talvez. E já pontuando também os fornos de Hitler, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né? É parecido, é tão pesado quanto? Porque eu falei muito bem também dos fornos. Só que, na verdade, não é fornos, né? Fornos, mas enfim. Só que assim, eu não tenho como falar, esse é mais pesado, aquele é mais pesado, porque os dois são muito difíceis de serem lidos, de serem digeridos. Mas Sob o Céu Escarlate, ele tem um quê a mais ainda pra mim, mesmo eu amando o outro livro, ele tem um quê a mais justamente por ser a história, né, ser uma ficção histórica. Porém, a forma com que esse livro foi escrita é perfeita. Eu vou colocar o nome da tradutora, que se não me engano se chama Débora, até aqui em cima no cantinho da tela. Mas assim, eu tenho certeza que é um livro muito bem escrito, independentemente da tradução. É lógico que a tradução ajuda muito e foi muito bem traduzido também. Em Sob o Céu Escarlate, a gente vai conhecer a história de um cara chamado Pino Lela. Na verdade, o nome dele era Giuseppe, mas a mãe dele chamava ele de Giuseppino, e aí os amigos começaram a chamar de Pino. Ele é um italiano que morava em Milão enquanto ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e como todo adolescente, né, de uma boa família, que tinha uma boa base mesmo familiar, ele era bem de vida, etc. Ele não ligava muito pra o que caralhos estava acontecendo com o mundo. Então ele não estava nem aí pra guerra, ele só queria ficar de boas no quarto dele ouvindo música, chegando nas garotas, né, essas coisas todas, as preocupações de um adolescente. Ele tinha 16 para 17 anos na época, então ele tava bem tranquilo, bem de boa em relação às obrigações dele, e não se importava muito de verdade assim com o que estava acontecendo, principalmente no país dele, né? Porque todos sabemos que a Itália foi, de certa forma, uma aliada assim da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E inclusive o livro aborda muito a participação da Itália, dos italianos, na ascensão do fascismo e do nazismo, né, num todo, do partido nazista. E ele até desmistifica, né, algumas coisas que muitas pessoas falam até hoje sobre a Itália ser totalmente a favor do nazismo, né, da Alemanha e de toda essa ascensão. Óbvio, a gente sabe que Benito Mussolini foi uma figura extremamente importante para a ascensão desse pensamento retrógrado que foi o fascismo, né, o nazismo, mas é claro que nem todo mundo da Itália apoiava isso. Existia uma força de resistência, uma revolta muito grande entre os italianos que não foi tão notificada quanto, e simplesmente o que era noticiado era que a Itália inteira estava em peso apoiando. É lógico que quando uma maioria apoia um regime, é isso que vai prevalecer nas notícias, mas existia uma resistência, uma oposição muito forte também em ascensão, o que faz muitos italianos até hoje serem extremamente frustrados com tudo isso, porque linkam logo a Itália a uma grande aliada, como se toda a Itália tivesse sido aliada.
bombardeada. Lógico, né, gente? Generalizando, a gente fala, os italianos realmente ajudaram os alemães, porque isso é a história mundial, não tem como negar. Mas nem todo italiano ajudou, vamos dizer assim. Pino Lella e a família dele foram parte dessa Itália que era uma resistência, que não queria de jeito nenhum, né, não apoiava de jeito nenhum o fascismo. E aí a gente vai ver a história dele se desenvolver, como que ele passou de um adolescente que não estava nem aí para o que estava acontecendo no mundo e no país dele, para um cara que passou a atuar como espião no exército alemão, na guarda alemã mesmo. Como tudo isso aconteceu, lógico que no livro é muito mais explicado, né? Muito bem explicado mesmo e bem narrado. Mas, resumindo aqui, quando Milão foi bombardeada, né, e foi atacada, e a Segunda Guerra Mundial de fato chegou lá, já era basicamente ali o fim da Segunda Guerra. É lógico que eu não considero o fim, porque pra mim o fim foi o dia que acabou. A cada dia que passava não era fim ainda, sabe? Até mesmo em 1945. Mas o período que o livro se passa é entre 43 e 45, mais ou menos entre esses anos. E aí a gente vê Milão sendo bombardeada. Óbvio que isso atingiu o Pino diretamente, já que ele morava lá, né? E atingiu os pais dele também. Então eles se mudam, né? Eles meio que vão para um abrigo, uma espécie de abrigo católico. E esse abrigo se localizava na fronteira com a Suíça. E a gente passa a ver um pouquinho só, né, da rotina dele lá. E como ele, em conjunto com os pais, ajudaram alguns judeus, muitos judeus, né, famílias de judeus, a fugirem da Segunda Guerra, a serem abrigados, né, de alguma forma, numa passagem secreta subterrânea. Isso é interessantíssimo de saber, porque é algo que eu nunca tive conhecimento. E inclusive esse livro eu tô me remoendo muito até agora por não saber, sabe, sobre ele, por não ter lido ele ainda. Como que eu só fui descobrir esse livro agora? Meu Deus do céu, tipo, esse é um dos melhores livros que eu já li sobre o Holocausto, disparadamente, assim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então como que eu só tô sabendo sobre ele agora, meu Deus? Acontece que mesmo eles estando nesse abrigo, a guerra ainda estava longe de acabar. Então os pais do Pino achavam melhor que ele se alistasse para as forças da guerra alemã. E assim, ele não tinha muita escolha. Eles obrigaram o Pino a fazer isso porque achavam que o filho estaria protegido caso isso acontecesse. Estaria mais protegido, vamos dizer assim. Com ele se alistando, os pais achavam que ele estaria longe, né, desse perigo de ser assassinado simplesmente com uma bomba jogada na cara dele. O que dá um gás a mais para a história é que essa decisão do Pino na verdade dos pais do Pino, dele entrar nas forças alemãs, levariam ele a ser um espião do alto escalão alemão. Eu realmente não quero falar sobre tudo o que acontece nesse meio tempo em que ele atua como espião no alto comando, mas eu queria deixar claro que foi, assim, sensacional ler sobre a história dele. Sensacional, gente. Eu não tenho outra palavra além dessa, porque foi algo que me engrandeceu de uma forma que eu não consigo explicar aqui no vídeo. Eu pensei muito se eu faria um vídeo só sobre isso, se eu faria um vídeo sobre a vida do Pino mesmo, só que daria muito trabalho, eu teria que pesquisar muito mais, né, além deste livro, porque já é uma grande pesquisa e uma pesquisa bem extensa. Esse livrinho aqui sobre o Céu Escarlate, se não me engano, tem 400 e poucas páginas, e embora não seja um livro aí, né, um calhamaço de 500, 600, 700 páginas, é um livro que é demorado para ler, pelo menos eu demorei a ler, porque ele nos causa sensações diversas e sensações que são muito divergentes uma da outra. Ao mesmo tempo que é um livro, na minha opinião, sobre amor, sobre compaixão e carinho, também é muito um livro sobre raiva, mas muita, muita, muita raiva acumulada, principalmente de um certo general que, olha, eu não consigo falar sobre ele sem me irritar. Então não falarei, vocês lendo o livro, vocês vão saber e vão me entender. E falando nessa raiva, é um livro tão bem escrito, como eu falei pra vocês, que em muitas cenas nós sentíamos as mesmas coisas que estavam sendo narradas, tanto do amor quanto da raiva, tanto dessa sensação eterna de misericórdia e de compaixão, quanto a outra que a gente só deseja que certas pessoas sejam torturadas e mortas mesmo, e que nos mostram um lado nosso, né, enquanto seres humanos, que muitas vezes a gente tenta negar e tenta deixar ali embaixo do tapete, mas esse lado existe, ele precisa ser mostrado e aflorado também pra gente saber que nós estamos vivos ainda, sabe? Nós ainda somos vulneráveis e somos
enfim, acima de tudo, seres humanos. E na minha opinião é bem impressionante como o autor conseguiu ser sucinto quando precisava, e ele media doses, né, de emoção e racionalidade também, me emocionando assim em muitas partes do livro, mas com doses pequenas, sabe? Com doses que não foram cavalares, porque já existe drama o suficiente nesse cenário apocalíptico da Segunda Guerra. Então não é necessário que seja cada vez reforçado mais o quanto eles estavam sofrendo, porque nós sabemos que eles estavam sofrendo. Nós temos um pano de fundo muito, muito grande sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra. Então, a partir do momento que você simplesmente sabe o que foi tudo isso, o que foi o Holocausto e esse período, você sabe do sofrimento que aqueles personagens, né, aquelas pessoas estavam passando. Ele é um livro difícil, ele é pesado até demais, ele não tem alívio cômico, e eu não acho que caiba de verdade assim um alívio cômico neste livro. Ele trata o assunto com a seriedade que é preciso ter. E é claro que existem algumas cenas que o autor, nas primeiras páginas do livro, ele nos explica, né, explica ao leitor que são cenas em que ele precisou mexer um pouco mais, porque a memória do Pino Lela não estava ajudando, né? Ele não lembrava tudo minuciosamente, então o autor teve sim que fazer um jogo de cintura e descrever algumas cenas com um pouco mais de ficção, por isso que é uma ficção histórica, embora boa parte do livro seja baseado em fatos e na vida do Pino Lela. Você pode ler um texto do filho do Pino sobre a vida dele, só que o texto infelizmente só tem em inglês, eu só achei em inglês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vocês podem acessar o link, e é um livro assim, um texto espetacular, realmente, nossa, eu chorei lendo, eu chorei muito lendo o Sob o Céu Escarlate. É um livro que eu recomendo pra vocês, como eu recomendei e vou recomendar durante toda a minha vida, o livro da Anne Frank. É nesse nível de favorito que ele chegou, sabe? Eu não consigo... É muito espetacular mesmo. Inclusive, eu coloquei lá nos meus stories as últimas partes aqui do livro em que o Pino fala que alguns amores nunca morrem. Vocês não têm noção do quanto eu tava chorando enquanto eu tava lendo essa frase. Eu vou começar a chorar de novo. Eu sou patética, gente. Infelizmente é isto. Porque tá até marcado com lágrima aqui. Não sei se vocês não vão conseguir ver. Mas enfim, eu não... É isso, gente, eu tô terminando o livro chorando porque, primeiro, não está fácil, segundo, que esse assunto é algo que, assim, eu não sei por que me toca tanto, sabe, na alma mesmo. E eu deixei aqui também marcado com a minha tagzinha quando eles estavam falando sobre o julgamento, né, de Nuremberg, que foi o grande julgamento, entre aspas, para punir os alemães e os nazistas mesmo, que atuaram diretamente nesses horrores que aconteceram no Holocausto. E eu quero muito, muito, muito ler essa partezinha mesmo, porque ele fala de uma forma que eu só vou ler, tá, gente? Não houve julgamento para os crimes de Liars. Nenhuma atribuição de culpa pelos escravos que morreram sob sua vigilância. Todo o mal e a selvageria praticados no norte da Itália nos últimos 2 anos da guerra foram varridos, enterrados e esquecidos. Isso não se pode falar só da Itália, mas muitos e muitos lugares também em relação ao Holocausto. Não houve punição, não houve nada. Muitos generais que estavam ativamente no poder do nazismo não foram condenados à morte nem nada, eles viveram sua vida tranquilamente. O Mengele, que eu falei sobre ele, foi um desses. Então é difícil, né, gente, falar sobre isso sem se revoltar um pouco. E voltando a falar sobre isso, que as pessoas associam muito a Itália a um lugar que não houve resistência e que não houve ninguém, né, contra o Mussolini, vocês podem lembrar disso aqui que ele fala. Cerca de 60 mil soldados aliados morreram lutando para libertar a Itália. Por volta de 140 mil italianos morreram durante a ocupação nazista. Lembrem sempre dessas pessoas que morreram pelo próprio país, pela própria nação e para salvar milhões de vidas que foram poupadas do Holocausto de alguma forma, né? Do Holocausto não, na verdade foram poupadas da morte que o Holocausto trouxe. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês leiam de verdade esse livro. O link vai estar aqui embaixo na descrição. O joinha de vocês é extremamente importante para que este vídeo atinja mais pessoas. E se você quiser se tornar um membro do Clubel, eu agradeceria imensamente. Inclusive um beijo especial para os membros do meu Clubel, que mesmo comigo estando aí em momentos difíceis, estão me apoiando muito. Eu fiz
fiz um post exclusivo pra eles, né, pra contar exatamente o que tava acontecendo, e eu recebi um apoio imenso, então muito obrigada, e eu vejo vocês no vídeo que vem. Não se esqueçam de comprar este livro com o meu link, que me ajuda muito. Beijão, tchau!